Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui com a gente. Olá a todos. Hoje o tema é, olha, daqueles que geram conversa, a conversão de Ayaan Hirsi Ali ao cristianismo. Exato. Uma figura bem conhecida, né? Com uma trajetória, digamos, peculiar. Muito. Nascida na Somália, vivência no Islã, depois uma crítica, assim, muito forte da religião, virou ateia proeminente, ligada até aos novos ateus, né? Aquele grupo do Sam Harris, Dawkins. Isso mesmo. E aí, em 2023, a notícia. Ela anunciou que se tornou cristã. Uma reviravolta em tanto. Sem dúvida. E é isso que a gente vai investigar hoje. A gente tem bastante material para isso. O principal é o ensaio dela mesma, lá no Unheard, explicando por quê. Mas não só isso. Temos a resposta do Sam Harris, que é bem crítica. Pois é, um antigo aliado, né? Interessante. Temos também análises do pesquisador Jorge Guerra Pires, que tem uma visão bem incisiva sobre o caso. E outros textos que comparam a argumentação dela com a apologética cristã mais tradicional. Uma análise de estrutura mesmo. Isso, bem detalhada. Então, nossa missão aqui é tentar entender o que está por trás disso. Foi teologia, estratégia cultural, medo, uma combinação. Vamos tentar destrinchar os argumentos, as críticas, a narrativa. Vamos lá. Bom, começando pelo ensaio dela, Why I Am Now a Christian. Qual é a linha principal ali? Basicamente, ela parte de um diagnóstico de crise no Ocidente, uma crise existencial mesmo. Crise em que sentido? Ela argumenta que o secularismo, que veio para substituir a religião, acabou deixando um vazio. Um vazio de sentido, de propósito coletivo. E ela vê ameaças concretas a essa civilização ocidental, né? Sim, ela cita explicitamente o autoritarismo, como o da Rússia e da China, o islamismo radical e também o que ela chama de ideologia woke. Para ela, são forças que ameaçam desagregar o Ocidente. Ok, diagnóstico de crise, ameaças. E a solução que ela propõe? A solução seria um retorno, voltar, redescobrir os fundamentos judaico-cristãos do Ocidente. Porque para ela, esses fundamentos são a base de tudo: moral, cultura, liberdade. Exatamente. Na visão dela, é essa herança que deu à Liga, a estrutura moral e cultural que permitiu o florescimento do Ocidente. Então, voltar a isso seria a forma de se fortalecer contra as ameaças. Agora, uma coisa que chama atenção, e as análises que a gente viu batem muito nessa tecla, é que o foco dela não parece ser a fé em si, no sentido teológico, dogmático. Não mesmo. Você não vê ela explicando por que passou a acreditar na ressurreição ou na divindade de Cristo. A justificativa é quase toda funcional, utilitária. Ela abraça o cristianismo mais pelo que ele faz do que pelo que ele é, digamos assim. Parece que sim, pelo efeito que ela acredita que ele produz. Coesão social, ordem moral, uma identidade cultural forte para contrapor as outras forças. É como escolher uma ferramenta pela sua utilidade, sabe? Sem necessariamente comprar toda a história por trás dela. E é aí que entra aquela análise comparativa com a apologética cristã tradicional que você mencionou. Exato. Essa análise é fascinante porque ela mostra que, mesmo sem o recheio teológico, a forma do argumento da Hirsi Ali é muito parecida com a de apologistas clássicos, tipo C.S. Lewis, Tim Keller. Uma apologética sem metafísica, como diz o texto. Isso. A análise identifica vários padrões que se repetem. O primeiro é a narrativa da crise. Que a gente acabou de falar, né? Começar dizendo que tudo tá ruindo. Exato. Tanto ela quanto os apologistas partem desse diagnóstico de declínio cultural, moral, espiritual. Isso cria uma urgência, um sentimento de que só a solução deles, a fé ou os valores cristãos, pode salvar. O medo aqui é central. Medo do colapso para Hirsi Ali, medo da danação para os apologistas mais clássicos. Faz sentido. E o segundo padrão? O argumento do vácuo moral. A ideia de que o ateísmo e o secularismo sozinhos não dão conta de sustentar uma moralidade firme. Como assim? A Hirsi Ali foca mais na parte histórico-cultural,
Nossa civilização foi construída sobre essa base, tirar isso nos deixa sem chão. Já um apologista como Keller usa um argumento mais filosófico, o tal do argumento pressuposicional. Explica rápido o que é isso. De forma bem simples, é a ideia de que as nossas intuições morais mais básicas, tipo achar que torturar alguém é errado em qualquer situação, só fazem sentido de verdade se a gente pressupor que existe um Deus que é a fonte dessa moralidade objetiva. Nossa própria moralidade já apontaria para Deus, mesmo sem a gente perceber. Entendi. Então, tanto para Hirsi Ali quanto para Keller, de jeitos diferentes, a razão sozinha não basta. Precisa da fé ou da herança da fé para ter moralidade e coesão. Isso. O secularismo deixaria uma lacuna. E o terceiro padrão é a solução do retorno às raízes. A ideia de voltar para casa. Exatamente. Para Hirsi Ali é um retorno cultural, redescobrir a herança judaico-cristã ocidental. Para os apologistas é um retorno espiritual, se reconciliar com Deus. Mas a estrutura da história é a mesma. A gente estava perdido, aí redescobre algo essencial e é restaurado. Dá uma sensação de segurança, de pertencimento. A fé é validada mais pela função que ela cumpre do que pela evidência das suas afirmações. É o pragmatismo que a gente falou antes. Sim. A Hirsi Ali chega a sugerir que a gente deveria viver como se os valores cristãos fossem verdadeiros, porque isso é útil para sustentar a civilização. E o Keller, com o argumento pressuposicional, também foca na necessidade da fé para a moral fazer sentido. A fé vira quase uma tecnologia social ou uma necessidade lógica. Esse viver como se me lembrou um pouco a aposta de Pascal, só que aplicada à cultura, não à salvação pessoal. Boa analogia. É uma aposta civilizacional. O quinto padrão é o imaginário de inimigo e salvação. Ah, os bárbaros no portão. Sim, Hirsi Ali nomeia. Islamismo radical, ideologia woke, são as ameaças. Na apologética tradicional, os inimigos são o pecado, o diabo, o mundo. Mas a estrutura é igual. Tem uma ameaça grande, a gente sozinho não consegue, a salvação vem pelo cristianismo ou por Cristo. A coreografia emocional é parecida. Medo, impotência, rendição, alívio. E o último padrão dessa análise? O sexto é o arco de testemunho. A própria história de vida dela, como ela conta, parece seguir o roteiro da conversão evangélica, sabe? Como assim? Uma vida passada na escravidão, o Islã, depois a rebelião pela razão, o ateísmo, aí o despertar para a insuficiência disso, ver o vazio ou a ameaça no secularismo, a conversão, aceitar a herança cristã como solução e, finalmente, a missão, defender os valores ocidentais. É uma narrativa de conversão mais secularizada, aplicada à civilização. Nossa, essa análise da forma do argumento é muito interessante. Mostra como esses padrões de convencimento são persistentes, né? E as fontes também falam da linguagem, dos adjetivos fortes, dos absolutos. Sim, o uso de contrastes, luz-sombra, ordem-caos, palavras como só, devemos, o uso do nós, nossa civilização para criar identidade, e verbos como restaurar, retornar, que puxam uma nostalgia. Tudo isso cria um clima de urgência, quase de sermão. E aí entra o ponto do Jorge Guerra Pires sobre o medo, né? Exatamente. O Pires, nos comentários dele, martela muito nisso. Ele argumenta que o medo do Islã, do colapso moral, do vazio existencial, do declínio do Ocidente, parece ser um fio condutor na trajetória da Hirsi Ali. E claro, o medo é uma ferramenta clássica da apologética. Então, para ele, a conversão seria uma espécie de busca por refúgio nesse medo. É uma leitura possível, sim. Uma resposta a essa pressão psicológica, buscando segurança numa narrativa que promete ordem, sentido, proteção contra essas ameaças que ela percebe como muito reais. Isso conecta direto com a reação do Sam Harris, o antigo colega dela no novo ateísmo. Ele elogia muito a coragem dela, principalmente na crítica ao Islã. Chama ela de heroína absoluta. Mas é bem cético quanto à conversão ao cristianismo, né? Muito cético. Ele separa totalmente a admiração pessoal da avaliação intelectual. Para ele, a conversão dela é epistemologicamente incoerente. Não faz sentido do ponto de vista do conhecimento, da verdade. Por quê? Qual o argumento principal dele? O ponto central do Harris é: ela não deu nenhuma razão para a gente acreditar que as doutrinas cristãs são verdadeiras. O argumento dela é todo sociológico, estratégico.
Vamos usar o cristianismo como uma muralha contra o Islã e o niilismo. E ele rejeita essa ideia de usar a religião só pela utilidade. Totalmente. Para ele, a gente deve acreditar em algo porque tem boas razões para achar que é verdade, não porque é conveniente ou útil socialmente. Acreditar como se fosse verdade é ceder ao irracionalismo, mesmo que seja por uma boa causa civilizacional. Ele vê aí uma tensão clara entre o pragmatismo e a busca pela verdade baseada em evidência. O Harris também comenta que não é um caso isolado, né? Essa coisa de figuras mais conservadoras, antisseculares, descobrindo a religião por motivos culturais. Sim, ele cita outros exemplos. E levanta uma hipótese curiosa. Será que essas pessoas não conhecem ou não valorizam práticas como a meditação, que permitiriam, segundo ele, lidar com o mistério da existência sem precisar abraçar dogmas absurdos de livros antigos? É uma provocação dele. Interessante. E o Jorge Derra Pires, o que mais ele diz? A gente mencionou a crítica dele ao medo. O Pires é ainda mais direto na crítica. Ele chega a dizer que a argumentação da Hirsi Ali é terrível, que ela parece perdida, talvez influenciada por propaganda cristã, nas palavras dele. Ele também faz uma conexão com a defesa que ela faz do Trump, certo? Sim. Ele vê um paralelo entre ela dizer que a mídia distorce Trump e a forma como certos grupos religiosos criam narrativas de perseguição. E aí ele levanta a ideia de um pacote ideológico. O que seria isso? A ideia de que, ao aderir a uma fé ou ideologia assim mais totalizante, a pessoa meio que compra o pacote completo. Crenças religiosas, posições políticas, visões culturais, tudo vem junto e se reforça. A conversão, nesse caso, viria junto com um alinhamento político e cultural específico, ajudando a pessoa a ter menos conflito interno, menos dissonância cognitiva. Entendi. Fica tudo mais amarradinho dentro daquele universo narrativo. Exato. Bom, juntando tudo isso, o ensaio dela, a análise da estrutura retórica, as críticas do Harris, as do Pires, o que a gente pode concluir parece que essa conversão é bem mais complexa do que parece à primeira vista. Com certeza. A fé sobrenatural, a crença nos dogmas, talvez não seja o ponto central aqui. O que parece mais forte é uma mistura de medo existencial, medo civilizacional, um cálculo político-cultural. E o uso dessa estrutura da apologética, mesmo que sem o conteúdo teológico tradicional, para defender uma visão de mundo, uma civilização. A grande questão que fica é uma conversão genuína no sentido clássico ou é mais uma estratégia pragmática, uma instrumentalização da religião para lutar outras batalhas? E essa pergunta vai além do caso dela, né? Nos faz pensar sobre como a gente lida hoje com a relação entre razão, fé, identidade política, a busca por ordem num mundo que parece tão caótico para muitos. Como as sociedades respondem ao medo? Ao medo do vazio, da perda de valores? Será que a religião pode ser recontratada como ferramenta cultural, mesmo por quem não acredita literalmente nela? É uma questão em aberto. O caso da Hirsi Ali joga luz sobre essa possibilidade. Exato, e fica a reflexão final para quem nos ouve. Será que a gente está vendo crescer um tipo de cristianismo civilizacional? Um cristianismo abraçado mais pela sua função social percebida, pela identidade cultural que oferece, do que pela fé profunda, especialmente entre pessoas desiludidas com o secularismo e preocupadas com o futuro. E, se for isso, quais as consequências a longo prazo de uma fé usada principalmente como conhecimento social e não como busca pela verdade? Uma pergunta complexa que certamente vai continuar ecoando, material para muita reflexão. Com certeza.